Olá, doutoras e doutores. Aqui Jus Dicas. Hoje retornamos com o tema Assistência Judiciária Gratuita versus Gratuidade da Justiça. As diferenças e a oportunidade de renda. Eu digo oportunidade de renda porque ao final do vídeo traremos uma ocupação, uma oportunidade dos advogados, principalmente aqueles que estão iniciando a carreira, de produzirem renda substancial em honorários. Tão somente com o conteúdo desse vídeo. Fique até o final e você não vai se arrepender. Antes de iniciarmos o conteúdo, fica aquele nosso pedido para que você nos ajude a continuar produzindo material para vocês de forma gratuita. Assine o nosso canal no YouTube, onde é possível ver o conteúdo em tela cheia, ajuda muito na parte da legislação. É só você se inscrever lá e curtir nossos vídeos, por favor. Se você está assistindo no Facebook, nós temos uma fanpage, Jus Dicas, né? Por favor, vá lá e curta essa página. E o perfil no Insta é Jus Dicas Oficial. Tá bom? Por favor, nos prestigie. Se você puder prestigiar as 3 redes sociais, isso ajuda muito o canal, além do compartilhamento. Vamos adiante. Bom, pessoal, os 2 institutos, a Assistência Judiciária Gratuita, a nossa querida AJG, e a Gratuidade da Justiça, por muito tempo foram confundidos até mesmo pela lei. Os próprios dispositivos legais levavam à confusão. Hoje, com o novo CPC, que acabou alterando também a lei da AJG, isso está bem esclarecido, em que pese haver espaço para ainda avanços. Mas vamos lá. A AJG, Assistência Judiciária Gratuita, é o direito da parte ter a assistência gratuita de um advogado, seja para propor ação, seja para se defender num processo. Ela tem o direito, se ela preencher os requisitos, obviamente, de ser assistida por um advogado. Isso é uma assistência judiciária gratuita, AJG, certo? Ela é regulamentada pela Lei 1060 de 50, tem alguns dispositivos nas leis da Defensoria, da Lei Orgânica da Defensoria, e ela é prestada, em regra, quem é o advogado que atende a parte sem cobrar honorários contratuais? Onde houver, é a Defensoria Pública. Aqui falamos da Defensoria Pública Estadual para a Justiça Estadual e Defensoria Pública Federal, DPU, da União, para a Justiça Federal. Onde não houver defensoria, há advogados dativos. Estes prestam a assistência judiciária gratuita, sublinho, para propor e para se defender em processos, quando a parte preencher os requisitos que há necessidade econômica, né? Seguindo. Por outro lado, a gratuidade da justiça, que foi melhor regulamentado pelo CPC, mais especificamente no artigo 98 seguintes, tem a ver com isenção de despesas processuais. Não por ser representada por um advogado como a AJG, mas isenção de despesas processuais. O requisito é o mesmo, é a necessidade, é a hipossuficiência econômica. Ela é regrada no artigo 98 do CPC, que eu trago aqui para vocês, e a gente pode ter bem uma noção do que ela abrange, tá certo? Ela tem um ponto de confusão aqui, ó, honorários do advogado do perito. Mas como se a AJG é que cuida da assistência por advogado, como eu já disse, estes honorários aqui não é o advogado do beneficiário da gratuidade da justiça, mas o advogado da outra parte, ou seja, os honorários sucumbenciais e os honorários de execução. Os honorários contratuais que você tem por contratar um advogado, estes é que são cobertos lá na assistência judiciária gratuita. Aqui na GJ
na gratuidade da justiça são os honorários sucumbenciais e de execução. E todo esse rol de despesas que estão aqui. Tá? Eu queria chamar a atenção de vocês que a gratuidade da justiça, ela coloca as despesas numa condição suspensiva enquanto persistir a hipossuficiência econômica, tá? Isso causa um ponto de atenção. Imaginem vocês que o cliente que vocês pedem a gratuidade da justiça e juntam uma declaração de pobreza, a qual tem presunção relativa de veracidade e não é contestada pelo réu. Então a gratuidade da justiça é deferida pelo juiz e assim segue por anos até o trânsito em julgado. Porém, o valor da causa era enorme e o cliente de vocês perdeu o processo. Motivado pela grande condenação de honorários, que é o percentual de honorários sucumbenciais incidentes sobre o valor da causa, a contraparte começa a investigar a vida financeira do cliente de vocês e percebe que ele tem um salário razoável, que ele tem patrimônio e pede a revogação da gratuidade da justiça. Se o juiz houver por bem concordar com o exequente, a gratuidade da justiça vai ser revogada e tudo vai ser executado. Eu falo isso porque às vezes os advogados têm o costume, já está nos documentos, essa declaração de pobreza e também o pedido de gratuidade da justiça, em que pese muitos venham como AJG, e a gente está aqui esclarecendo, não é AJG, é gratuidade da justiça. E já aí ela fica deferida, o réu não contesta, porque também não é do costume, e depois vira esse problemão. Tá bom? Caso não tenha ficado claro, comente aí embaixo, ou se você discordar sempre nos nossos vídeos, fica o convite aqui para que a gente produza uma discussão em bem alto nível aqui. Outro ponto de atenção é que as multas, eventualmente uma litigância de má-fé e demais multas previstas no diploma processual, não estão cobertas pela gratuidade da justiça. Tá bom, pessoal? Bom, como prometido, qual é a oportunidade de trabalho para advogados, principalmente no início de carreira? É justamente trabalhar como dativo. Isso pode acontecer quando uma parte precisa de um advogado para propor uma demanda ou para se defender em um processo e não há defensoria pública na localidade. Certo? Os dativos não podem, como já disse, cobrar honorários contratuais, afinal a parte está coberta pela gratuidade da justiça, desculpe, pela assistência judiciária gratuita, é confuso, né? Porém, o dativo vai ter uma remuneração simbólica do Poder Judiciário, geralmente gira em torno aí dos seus 300 a 500 reais, a título de honorários contratuais, ele não pode cobrar da parte, e também vai ter direito aos honorários sucumbenciais e de execução, pertencem a ele. Então, por exemplo, em processos de saúde, que tem valores da causa por conta dos tratamentos enormes, é uma baita oportunidade de trabalho, além de você estar fazendo uma ação social, né? Propor uma demanda para um tratamento de saúde não alcançado pelo SUS, nos lugares onde não haja defensoria, é uma boa oportunidade de trabalho. Aqui vai uma opinião, não é fato. Eu entendo que nos casos em que a defensoria não puder assumir a causa, haveria espaço para a nomeação de um dativo também. Como que é essa nomeação de dativo na prática, pessoal? A parte tenta o acesso à defensoria, caso ela exista e não obtém êxito, ou não há defensoria. Então, o que resta à parte que precisa se defender em um processo no qual foi citada, ou precisa propor uma demanda?
Resta a parte vir até o judiciário e afirmar isso, a impossibilidade econômica de contratar um advogado perante o juízo. Se já existir o processo, isso pode ser até objeto de um atesto do servidor. Se não existir o processo, vai ser autuado um pedido de assistência judiciária gratuita. Após esses dois atos, né, um deles, o pedido de assistência judiciária gratuita ou o atesto dentro de um processo que está em andamento, o juiz vai analisar as alegações e os documentos que a parte acosta. Acaso defira a assistência judiciária gratuita, o juiz, e aqui agora eu passo a falar da Lei 10.60 de 50, ele vai oficiar a OAB da localidade para que indique um dativo. Isso é como deveria ser, em muitos locais não é, mas ele vai oficiar a OAB. Olha o que diz a lei. No estado onde não houver serviço de assistência judiciária por ele mantido, pelo estado, né, caberá indicação à OAB. Reputo muito mais republicano, muito mais transparente essa sistemática do que o juiz nomear diretamente. Hipótese que é reservada para quando não houver subseção dos advogados do Brasil da ordem, né, na localidade. Então, é interessante que vocês, acaso não exista, provoquem a subseção do local de vocês para que forme um cadastro de dativos para quando chegar esse ofício do juiz, haja um cadastro pré-elaborado para que sejam comunicados os advogados interessados, conforme a área de atuação que vai conter no ofício, né, para assumir o encargo de dativo. A ordem devolve o ofício ao juiz, responde dizendo: indico advogado, senhor ou senhora fulana de tal. Ele é nomeado, o processo segue, o processo seguirá com a representação daquele advogado nomeado, e ao final o advogado nomeado receberá os honorários contratuais estabelecidos em resolução do Poder Judiciário, que eu já referi, giram entre R$300 e R$500, e, eventualmente, acaso obtenha êxito na demanda, as verbas de sucumbência da contraparte. Aqui reside a oportunidade de trabalho que eu mencionei para vocês. Façam parte desse cadastro de dativos, peçam a elaboração desse cadastro de dativos, vocês terão uma ótima oportunidade de aprender e de iniciar a carreira da advocacia, a linda carreira da advocacia. Tá bom? Ficamos à disposição como sempre, queremos discutir com vocês, sugiram novos temas. Forte abraço, Jus Dicas, deem aquela força aí para o nosso canal. Até o próximo vídeo.